Meu nome é Fausto e hoje iremos falar sobre o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Vamos começar com o conjunto dos números naturais. Indica-se por n, a gente pode ver aqui, o conjunto dos números naturais. E por n com asterisco aqui à direita acima de n, o conjunto dos números naturais não nulos. Então, em notação de conjunto, nós temos aqui o conjunto dos números naturais. Então, quem que está no conjunto dos números naturais? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e assim por diante. Lembrando que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Depois nós temos aqui o conjunto dos números naturais, falta um asterisco aqui assim, ó. Então, este aqui é o conjunto dos números naturais sem o elemento 0. Então a gente fala que isso aqui é o conjunto dos números naturais sem o elemento nulo. Para ficar mais fácil da gente compreender quem é o conjunto dos números naturais, digamos que você comece a acumular moedas de ouro. Então você tem uma moeda, no começo você não tem nenhuma moeda, depois você tem uma moeda, duas moedas, três moedas e assim por diante. Então esse é o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números inteiros indica-se por Z, conjunto dos números inteiros. Então no conjunto dos números inteiros, então, aqui estamos usando a notação de conjunto. Então quem está lá no conjunto dos números inteiros? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Qual é a novidade no conjunto dos números inteiros? O menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e assim por diante. Digamos que você estava lá transportando uma certa quantidade de moedas. E nesse transporte você, digamos, perdeu duas. Então como é que a gente poderia denotar essa perda? Então a gente pode denotar, por exemplo, pelo número menos 2. Digamos que você tenha 10 moedas e perdeu uma. Então como é que eu posso denotar esse déficit? Posso denotar pelo número menos 1. Então aqui está o conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais. Indica-se por que o conjunto dos números racionais. Ou seja, no conjunto dos números racionais está todos os números da forma A sobre B, tal que A pertence a Z e B pertence a Z menos o elemento neutro, ou seja, menos o zero. Quem que está no conjunto dos números racionais? Vamos dar alguns exemplos de números que pertencem ao conjunto dos números racionais. O 0, o 1, o 2, o menos 3, o menos 4, o meio, menos 3 sobre 5 e assim por diante. Para a gente entender melhor os números racionais, digamos lá que você tem uma moeda e você quer dar essa moeda para duas pessoas. Então o que você vai fazer? Você vai repartir essa moeda ao meio. Então daí surgiu o meio. Digamos que você tenha lá uma barra de chocolate e quer dar 2/5 dessa barra para alguém. Então daí que surgiu o 2/5, por exemplo, que é um número racional. Graficamente a gente pode representar os três conjuntos dessa forma. Então aqui nós temos o conjunto dos números racionais, que está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais. Exemplo, letra A, o número decimal 3,4 é racional, pois pode ser representado como a razão entre dois inteiros, ou seja, 37 sobre 10. Letra B, no número decimal 2,5555, o algarismo 5 se repete indefinidamente. Esse número é chamado de dízima periódica, de parte inteira 2 e período 5. Para representá-lo sob a forma de razão entre dois inteiros, procedemos da seguinte maneira. Ou seja, a gente está querendo descrever o número 2,555 na forma de uma fração. Para que isso? Para mostrar para vocês que esse número 2,555 é um número racional. Então vamos lá. Indica-se por G a dízima periódica. G igual a 2,5555. Multiplica-se por 10 ambos os membros dessa igualdade. Então tá 10 vezes G igual a 25,555. Por quê? Porque eu multipliquei essa igualdade aqui, por 10. Efetua-se a subtração. A gente vai ter 10G menos G igual a 25,555 menos 2,555. Obtendo 9G igual a 23. Portanto, G igual a 23 sobre 9. A fração 23 sobre 9 é chamada de geratriz da dízima periódica. Ou seja, vem confirmar aquilo que eu tinha falado. Esse número aqui, 2,5555, é um número racional. Por que é um número racional? Porque eu consegui escrever ele na forma de fração. Vamos fazer aqui, Então, G é igual a 2,555, multiplica-se por 10, fica 25,555, ou seja, multiplica por 10 essa primeira igualdade aqui, faz a subtração. Esse número aqui, 2,555 menos 25,55 é igual a 23, G é igual a 23 sobre
9. Então 23 sobre 9 é igual a 2,555. A geratriz de 2,555 é a fração 23 sobre 9. Então o número 2,555 é um número racional. O que é um número irracional? Números irracionais. Dentre os números decimais existem as dízimas não periódicas, que são números com infinitas casas decimais e não periódicos. Esses números são chamados de irracionais, e o conjunto formado por eles é indicado por i, isto é, i é igual ao conjunto formado por x, tal que x é dízima não periódica. Bom, então vamos ver alguns exemplos de números irracionais, para ficar mais fácil de entender o que é uma dízima não periódica. Exemplos de números irracionais. Pi é um número irracional. Por quê? Porque depois da vírgula aqui, os números se repetem de forma aleatória. Esse número 5,12 aqui é um número irracional. Por que é um número irracional? Porque depois da vírgula, os algarismos aqui se repetem de forma também aleatória. Se você for lá na calculadora e calcular a raiz de 2, vai ser 1,4. Depois de 4, os números também se repetem de uma forma aleatória. O mesmo ocorre com a raiz de 3. Então esses são exemplos de números irracionais. Por que eles são irracionais? Porque depois da vírgula, os algarismos que vêm depois da vírgula se repetem de forma aleatória. Então toda vez que você tem um número que os algarismos depois da vírgula se repete de forma aleatória, a gente fala que esse número é um número irracional. Números reais. Qualquer número racional ou irracional é chamado de número real. Ou seja, então, quais são os números que estão no conjunto dos números reais? No conjunto dos números reais é constituído por números racionais ou números irracionais. Há relações entre os conjuntos numéricos até agora apresentados, podem ser resumidos pelo diagrama. Então nós temos aqui o diagrama. Então nós temos aqui o conjunto dos números racionais, que contém os inteiros e os naturais. Depois nós temos aqui o conjunto dos números irracionais. A união desses dois conjuntos forma o conjunto dos números reais. Então é bom que fique claro quem que é o conjunto dos números reais. Por que é importante saber quem que é o conjunto dos números reais? Quando você estiver trabalhando lá com função, é interessante você saber quem que é o conjunto dos números reais. Uma observação interessante é o seguinte: se eu quero, por exemplo, denotar os inteiros positivos sem o zero, eu posso usar essa notação. Então quem que vai estar aqui? O 1, o 2, o 3 e assim por diante. Se eu quero denotar o conjunto dos números reais positivos, então eu vou usar essa setinha com a cruz aqui embaixo. Se eu quiser denotar só o conjunto dos números reais positivos sem o zero, eu vou usar essa notação. E se eu quiser denotar o conjunto dos números reais negativo, eu uso essa notação aqui. Exercício: achar as geratrizes das seguintes dízimas. Ou seja, quando a gente quer achar a geratriz desse número aqui, 0,444, a gente quer saber se esse número aqui é um número racional. Obviamente esse número é um racional pela definição, mas vamos achar a geratriz, que aí talvez fique mais claro que esse número é um número racional. Vou fazer g igual 0,444. Como que o 4 está se repetindo, a repetição é de uma casa decimal, a gente multiplica por 10. Então 10g é igual a 4,444. Vamos fazer subtração disso aqui, vai ficar 9g, porque g menos 10g dá 9g. Esse número aqui, 0,444 menos 4, vai dar igual a 4. Então g é igual a 4 sobre 9. Então qual que é a geratriz do número 0,444? É a fração 4 sobre 9. Ou seja, 4 sobre 9 é igual a 0,44. Vamos apagar agora para fazer a letra B. Letra B. Qual que é a geratriz do número 0,3131? G é igual a 0,31. Veja que agora nós temos a repetição de duas casas decimais. Então, em vez de multiplicar por 10, a gente tem que multiplicar por quem? Por 100. Fazendo a subtração, nós temos 99g é igual a 31. Então, g é igual a 31 dividido por 99. Então, esta aqui é a geratriz do número 0,313131. Ou seja, se eu pegar 31 e dividir por 99, eu vou obter esse número aqui. Letra C. Qual que é a geratriz desse número aqui? 0,324. Veja que agora nós temos a repetição de três casas que estão se repetindo. Então, nós, em vez de multiplicar por 10 ou por 100, a gente vai multiplicar por 1000. Então, vai ficar 324. Fazendo a subtração, nós temos 999g é igual a 324. Então, g
é igual a 324 dividido por 999. Então essa daqui é a geratriz desse número aqui, ou seja, do número 0,324, 324, 324. Então se eu pegar essa fração aqui, que é a minha geratriz, se eu pegar essa fração aqui, ela é igual a 0,324, 324, 324. Letra D. Bom, letra D parece que é um pouco diferente. Não, não é a mesma coisa. Só porque eu tenho um número diferente de zero da vírgula, a gente vai proceder da mesma forma. Depois da vírgula a gente tem a repetição de duas casas. Então a gente vai multiplicar por 100 essa igualdade aqui, ó. Então vai ficar 424,24, fazendo a subtração, 99G é igual a 420. G é igual a 420 dividido por 99. Então esta aqui é a minha geratriz desse número aqui, 4,242424. E para terminar a letra E. Então qual é a geratriz desse número aqui? 9,513,513. Então nós vamos multiplicar por 1000, primeira igualdade, então vai ficar isso aqui, 9.513, 513. Fazendo subtração, nós temos 999 é igual a esse número menos esse vai dar 504. Então nós vamos ter 9.504 dividido por 999. Então esta aqui é a geratriz desse número, 9.515, 515, 515. Então, se eu pegar e fazer essa divisão desse número por esse, vai dar esse número aqui, 9.515. Segundo exercício. Os números menos 2 sobre 3, raiz de menos 4, menos 8 e 5,333 são respectivamente racionais, complexos, inteiros e irracionais? Será que é a letra A? Bom, esse número aqui, que número que ele é? Ele é um número racional. Esse outro número aqui é um número complexo. Esse outro número aqui é um número inteiro. E esse outro número aqui a gente pode escrever ele como sendo o que? Vamos ver. G é igual a 55,333. Vamos multiplicar por 10. Fazemos subtração. 9G é igual a 48. G é igual a 48 sobre 9. Então esse número aqui é um número racional também. Analisando as alternativas, qual a alternativa correta? Letra A. Dados os números seguintes, determine os números naturais. Então isso aqui é só para a gente ver se a gente está sabendo quem que é o conjunto dos números naturais. Então vamos lá. O conjunto dos naturais vai ter quem? O menos 2 está lá? Não. Menos 2 não pertence ao conjunto dos números naturais. O 10? 10 sim. Esse número aqui, esse número é um número quebrado. Então ele não é um número natural. 8 sobre 2. 8 sobre 2 sim. Por quê? Porque 8 sobre 2 é igual a 4. E 4 pertence ao conjunto dos números naturais. Esse daqui não. Esse aqui não. Esse aqui não. 3 elevado a 0 sim, porque 3 elevado a 0 é igual a 1. Esse número aqui não, esse também não. Bom, a gente pode colocar o 0. Esse aqui não. Esse aqui também vai dar, é menos 3,5, então não é um número natural. Esse não, esse não, esse daqui é o I não, esse também não, e nem este. Então é só esses aqui, conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números inteiros? Então vamos lá. O conjunto dos números inteiros vai estar o menos 2 vai estar o 10, esse aqui é um número quebrado, não vai estar. 8 sobre 2, esse número aqui não, porque é uma fração. Esse também não, esse também não. 3 elevado a 0, esse não. O 0 com certeza vai estar. Esse daqui não, esse não, esse não, esse não. Bom, então são esses os elementos do conjunto dos números inteiros referente a esse conjunto aqui. Os números racionais. Bom, quem será que vai estar no conjunto dos números racionais? O menos 2 está, o 10 está. Esse número aqui vai estar, eu posso escrever na forma de uma fração. 9 dividido por 10, 8 sobre 2, 2 elevado a menos 1, por quê? Porque isso é igual a 1 sobre 2. Esse número aqui não pertence. Depois 1 sobre 4, 3 elevado a 0, o 0, menos 7 sobre 2 e 4 elevado a menos 2. Por quê? Porque isso é igual a 1 sobre 4 elevado a 2, que é igual a 1 sobre 16. Então esses são os elementos que pertencem ao conjunto dos números racionais, referente a esses números aqui. Letra D. Números irracionais. Então vamos lá, vamos terminar o conjunto dos números irracionais. Vai estar quem lá? Vai estar o E de Euler, 3 raiz cúbica de 8, por quê? Porque isso aqui é igual
a 2 raiz cúbica de 2, menos raiz de 3, porque esse aqui é um número, raiz de 3 é um número irracional, menos ele também é um número irracional, pega o número irracional e soma 1, ele continua sendo um número irracional porque as dízimas continuam não sendo período, e menos raiz de 2. Números que não são reais, então eu vou denotar assim, o n de tio, né? Ou seja, não são reais. Quem que são os números que não são reais? Raiz de 4, menos raiz de 4, né? Depois tem mais. O i aqui, né? No conjunto dos números que não são reais, eu tenho só esses dois elementos aqui. Porque 1 mais raiz de 3 é um número irracional. Por que 1 mais raiz de 3 é um número irracional? Porque raiz de 3 é um número irracional, se somar 1, ele continua sendo um número irracional, porque as dízimas vão continuar não período. Quarto exercício. Classifique em verdadeiro ou falso. A soma de números irracionais pode ser um número racional? Verdadeiro. Se você somar um racional com o oposto dele, vai dar igual, vai ser 0, e 0 é um número racional. Produto de números irracionais pode ser um número racional? Verdadeiro. Se você pegar raiz de 2, só você pegar raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar um número racional. A soma de um número racional com um irracional é um número racional? Falso. Eu posso somar 0 com um número irracional e vai ser um número racional. Então, essa aqui é falso. Produto de número racional com um número irracional é sempre racional? Falso. Posso pegar 0, né? Posso apelar, pegar 0 vezes um número irracional, vai ser 0, portanto é falso. Biografia. Então, nós temos aqui o livro do professor Valdemir e do João Jerônimo. Fundamentos de Matemática, uma introdução à lógica matemática, teoria dos conjuntos, relações e funções. E tem esse outro livro aqui do Manuel de Paiva, Matemática, volume único, primeira edição, coleção básica. Esse livro aqui é um livro do ensino médio. Terminamos por aqui a aula de hoje. Obrigado pela atenção.